Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um assunto que precisa ser compreendido, detalhado, para ser praticado. Como nós, povo de Deus, colocados em uma nação, podemos influenciar esta nação sendo sal para ela? Como nós podemos salgar uma nação? E nós vamos ter que conviver com as forças da maldade, porque o mundo está posto no maligno. Governantes, na sua maioria, vão ser pessoas não de Deus. E como nós podemos influenciar uma nação? Eu creio que uma resposta boa é o que acontece, por exemplo, na China e na Coreia do Sul. São dois modelos muito interessantes. Na China, o trabalho de células, a igreja em grupos caseiros, começou há cerca de 100 anos atrás com Watchman Nee. Ele não é o autor da ideia, mas foi ele que disseminou como um líder jovem a ideia de células. E isso cresceu muito na China. Quando veio o comunismo em 1949 com Mao Tse-tung, a igreja em células estava bem enraizada, foi muito perseguida, muita gente morreu. Mao Tse-tung bateu o recorde, matou mais gente do que todos os outros líderes do mundo, e na maioria cristãos. Ele perseguia com muita ira e ódio os cristãos e matou muitos deles. Mas ele não matou a igreja, ele não matou o evangelho. As igrejas prosperavam, se multiplicavam em células, porque as pessoas viam a verdade, apesar de perseguidas, elas viam a verdade. Agora, o interessante é que, apesar daquele discurso de ódio do governo contra os cristãos e a prática mais horripilante ainda, matando sem dó nem piedade quem era apanhado em uma reunião, pois apesar disso, os cristãos oravam pelo governo, para Deus abençoar o governo. Bem, o comunismo passou por várias fases e mudou muita coisa. O país se enriqueceu. Hoje é um dos países mais ricos do mundo, a China, ameaçando os Estados Unidos, e vai confrontar os Estados Unidos brevemente na Batalha do Armagedon. Mas a igreja continuou crescendo e se multiplicando e se espalhando. Sempre que a igreja na China tenta aparecer, o que aconteceu com Constantino no quarto século da nossa era, lá pelos anos 316, mais ou menos, quando o Constantino deu uma guinada política e ele passou para o lado dos cristãos, a igreja deixou de ser perseguida. Antes era igreja subterrânea, igual na China. Passou a ser uma igreja perseguida porque ela apareceu, começou a construir templos, a vaidade tomou conta dos bispos, que eram os líderes. Eles, por vaidade, começaram a concorrer uns com os outros, a igreja mudou por completo. Na China, sempre que eles tentaram, e a vaidade tenta todos os líderes, isso sem dúvida nenhuma. Todas as vezes que ela tentou, pela vaidade, aparecer a igreja, construir templos, o governo resolvia perseguir, como agora está perseguindo, prendendo líderes, humilhando, e a igreja tem que voltar a ser o que era, uma igreja em células, em grupos caseiros escondidos, tanto quanto possível, até serem descobertos, mas eles não deixam de pregar o evangelho, e o evangelho se espalha. Na Coreia do Sul aconteceu a mesma coisa, até que depois de muito sofrer em guerras, os sul-coreanos resolveram orar pela sua pátria e clamar, pedir a Deus misericórdia pelo seu país todo coreano.
ora 1 hora por dia pela sua pátria. Hoje a Coreia do Sul é um país pequenininho, porém dos mais poderosos do mundo, mais avançados em tecnologia. E isto por causa da oração. Os governantes não são cristãos, mas a Coreia é abençoada. A China tem governantes comunistas, mas é abençoada por causa do sal do povo de Deus. No Brasil é o contrário. Tem muitos evangélicos em posição de destaque no poder e a igreja não é sal, não influencia nada. A igreja, na verdade, no Brasil não pesa em quase nada, um pouquinho só, pouca coisa. Por exemplo, a igreja no Brasil conseguiu travar o aborto e alguma coisa mais nessa área, mas é uma influência muito pequena que a igreja no Brasil exerce. No entanto, líderes evangélicos estão se enriquecendo, vaidosos, cada um morando numa mansão mais cara do que outro e disputando construção de templos. Então, a lógica é muito simples. Deus vai fazer a igreja ser perseguida no Brasil para voltar a ser sal e somente sal. A igreja quer ser sal, mas também quer ser panela. Ela quer ser sal, mas também quer ser carne. Ela quer ser sal, mas também quer ser um prato visível, famoso, bonito. Ela tem que voltar a ser somente sal. Bom, isso nos impulsiona para um assunto muito importante. Será que para nós influenciarmos o Brasil para o bem, nós temos que nos meter em política? Nós temos que nos lançar a cargos políticos? Só assim nós vamos conseguir influenciar? A prática tem mostrado que não, não e não. Todos os governantes evangélicos se deram mal no Brasil, nenhum deles foi muito bem. E o Senhor não quer este modelo. O modelo é influenciar como sal. Eu quero fazer referência agora a Jó. Na discussão que Jó teve com seus amigos, o ponto importante era o seguinte: os amigos dizendo: ô Jó, não adianta, você está errado. A bênção de Deus é prosperidade. Você está num carro velho é porque você não tem fé. Se você tivesse fé, estaria num carrão. Ô Jó, você está sofrendo porque não tem fé. Se você tivesse fé, você estaria curado. Você está doente porque não tem fé, Jó. A pregação deles era essa. Claro que humilhava, arrasava o Jó. O Jó dizendo: eu não tenho na consciência acusação de nada. Minha vida foi limpa diante de Deus. Eu procurei andar diante de Deus. E eles acusando: ô Jó, se você fosse tão bom assim, Deus faria você grande, importante. Se você está do jeito que está, é porque você não tem fé, você não é abençoado, você não é próspero. Você já ouviu alguém falar qualquer coisa parecida? Pregar nas igrejas alguma doutrina parecida? Já ouviu na televisão, nas rádios, alguém pregando coisa parecida? Pois é, isso é um evangelho diabólico, nefasto contra Deus. E era a essência da mensagem dos amigos do Jó. E eles, levantando a questão, por exemplo, no capítulo 10, diziam o seguinte: o perverso não vai para frente, a vida dele vai ser pisada, do lucro da barganha dele ele não vai tirar proveito nenhum, porque ele oprimiu, desamparou os pobres, roubou casas que não edificou, e porque não tinha limites à sua cobiça, ele vai perder tudo, nada escapou à sua cobiça, e ele vai ver a miséria vindo sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira. Ou seja, quem está sofrendo, quem está mal, quem está assim, é porque a ira de Deus está contra essa pessoa. O Jó, no capítulo 11, se defendendo, ouçam, eu quero que vocês tenham paciência de me ouvir as razões, e isso já vai ser a consolação que vocês vão me dar. Me tolerem para eu poder falar. Afinal de contas, não é do homem
que eu me queixo. Ainda que existam perversos que se enriqueçam, isto é a realidade, mas eu só estou questionando Deus, eu não estou reclamando do ser humano, eu estou questionando Deus. Só que eu peço que vocês olhem para mim e vejam a minha miséria. É Deus quem está fazendo isso, sem dúvida nenhuma, mas eu não vejo motivo, eu não vejo razão. Por outro lado, eu vejo os perversos se enriquecendo, aparentemente não acontece nada contra eles. Eles se enriquecem, se tornam poderosos e os filhos deles são galardoados, eles se alegram em festas, passam seus dias em prosperidade e em paz eles descem à sepultura. E são eles que disseram que não querem saber de Deus. Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, ó Deus, que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveita ficar indo à igreja e fazendo orações. Então o Jó diz: esta é a atitude dos perversos, isso que me deixa indignado. E eu questiono Deus, não porque ele está me fazendo sofrer, mas porque ele está abençoando os perversos e ele deveria castigar. Isso eu estou falando é um desabafo. Na verdade, eu não quero ser como perverso, longe de mim, que eu queira ser como eles. Eu não vou deixar a minha sinceridade, a minha verdade de Deus para seguir o caminho dos perversos. Eu vou continuar o meu caminho, mas eu gostaria que Deus me desse alguma razão disto. Quando Deus apareceu para o Jó, lá no final da Bíblia, Deus não respondeu isso não. Só lembrou: Jó, você sabe tudo, sabe como foi criado o mundo, sabe como vai ser depois, você conhece o avestruz, você sabe como é que é o crocodilo, a águia. E Deus foi dando exemplos assim: você sabe, Jó, você pode discutir comigo? E Deus não respondeu mais o que ele responde no restante da Bíblia. A Bíblia explica por que Deus está permitindo os perversos: para que as pessoas sejam provadas, para que cada um tenha a escolha, para que se saiba que aqui na terra Deus dá o livre-arbítrio, mas há um juízo final. E no juízo final ninguém vai passar impune, todos vão ser julgados e o julgamento não é agora. Essa é a razão. A maldade cresce, a corrupção cresce no país hoje, porque o tempo do juízo não é agora. Os homens vão ser julgados, todos os homens vão ser julgados pelas suas obras no dia do juízo final. E eu, Senhor, tenho tudo isso em mãos. Eu não abandonei o mundo, não. Eu apenas estou dando liberdade para que cada pessoa escolha o seu caminho, os perversos possam se converter e os que são de Deus possam ser provados e reafirmarem a sua fé no caminho de Deus. Então, isso Deus responde no restante da Bíblia, mas não respondeu ao Jó, mas também não precisava. O Jó disse: Senhor, verdadeiramente agora eu te conheço e me arrependo, porque eu também falei sem conhecimento, mas agora eu me humilho e me arrependo. Deus aceitou o Jó, a oração dele, mudou a sorte de Jó, e Jó voltou a ser muito mais próspero do que tinha sido antes. Vamos aprender certas lições. Ainda que alguém enriqueça bastante por corrupção no Brasil, ainda que alguém faça comércio do evangelho e se enriqueça com o evangelho, há um juízo. Deus está vendo tudo. Meu irmão, você não é responsável por mudar essa situação, mas por ser fiel e orar. A sua parte é orar, clamar a Deus em favor da nação e salgar essa nação. Não se acomode dentro da sua casa. Esteja sempre a falar do evangelho com os outros, orar pelos outros, abençoar os outros. Isto é o que Deus espera de você. Você não está colocado para fazer justiça, mas para orar pela justiça, com fome e sede de justiça. Assim, Deus quer cada um de nós cristãos.